manipular, persuadir, dar forma com as próprias mãos. Manipular é uma das palavras que é bastante distorcida. Manipulação é dar forma com as próprias mãos a algo que você tem. Você não conseguirá ser um protagonista se você só se achar poderoso e não conseguir fazer nada com isso. O parâmetro de sucesso é diferente para cada pessoa, nós sabemos disso, mas a gente vai construindo os nossos resultados a partir dessa externalização do poder. Você passa por uma mudança mental, fisiológica durante o processo do evento, não tem como você sair de lá a mesma pessoa, porque foi uma decisão muito profunda escolher estar ali. É porque eu realmente, quando desenvolvo o plano de poder junto com os clientes, eu coloco o meu coração, a minha mente, a minha ciência nesse plano, porque é a vida da pessoa. Eu senti o impacto na mente, no corpo, do que realmente é dizer o sim, um sim 1% todos os dias com ações práticas. As coisas começaram a mudar. O padrão de clientes, o padrão de negociação, a forma como eu estava vendo, quando eu entrei em contato com aquilo, eu falei, agora eu entendi o que aconteceu. Você está me dizendo que a minha ciência cura? Sim, estou. Ai, deixei emocionado, isso é lindo. Eu uso ciência comportamental associada a outras ciências como geopolítica, como arquitetura de comportamento e decisão. Eu não sou coach, eu não sou uma guru, eu não sou alguém que brinca com a sua maneira de transformar a sua vida. O meu compromisso com você é que você seja autônomo, seja protagonista, saiba o momento de defender o seu próprio ambiente, saiba o momento de se posicionar e que você chegue onde você quer com a velocidade que você precisa. E eu sempre digo isso para todo mundo, porque eu acredito nos planos dos meus clientes. Olá, eu sou a Joy Brights, doutora em ciência comportamental, e o meu trabalho é construir estratégias de poder e influência na vida das pessoas para que elas se tornem protagonistas da própria vida e não pecinha do jogo de outras pessoas, porque a realidade é que se você não está tomando as suas próprias decisões que te levam para o lugar onde você precisa, com a velocidade que você deseja ou vice-versa, é porque você não está sendo protagonista de fato da sua vida. E eu estou aqui com a Isis Mariana, uma estrategista maravilhosa com quem eu tive o prazer de trabalhar por um ano e alguns meses na mentoria. Vou deixar você se apresentar, Isis. Prazer, pessoal. Sou multi-empresária do mercado digital, já há mais de 15 anos nesse mercado. Você talvez conheça o que é um infoproduto, a venda de uma mentoria através do digital. Exatamente isso que a minha empresa faz. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, muito obrigada. É muito difícil eu conseguir sentar com um cliente e entrevistá-lo, porque uma das coisas importantes são as cláusulas de confidencialidade dos meus contratos. Então, dificilmente um cliente quer que outras pessoas saibam que ele contratou um estrategista de poder para que as pessoas saibam administrar as relações e manipular, persuadir, dar forma com as próprias mãos nas suas relações. Isis, você é uma manipuladora? Com certeza. Você gosta disso? Adoro. A gente tem na vida uma coisa muito curiosa, que é a distorção do significado das palavras. E manipular é uma das palavras que é bastante distorcida. Manipulação é dar forma com as próprias mãos a algo que você tem. E você tem na sua vida um conjunto de relações que você precisa moldar. Então, a minha pergunta para você é: quando foi que virou a chave na sua cabeça de que você deveria deixar de ser a moça boazinha e começar a ser a estrategista manipuladora? Perfeito. Olha, geralmente quando a água não bate na bunda, né, em outras ocasiões, nós precisamos virar essa chave na vida e nos negócios. E eu acredito que sim, um episódio me marcou muito quando entendi que algo precisava mudar. E esse episódio, que foi uma mudança no modelo de negócio, uma mudança de vida, me fez questionar as minhas decisões.
a estrutura que as decisões estavam sendo tomadas na vida e nos negócios. Como foi para você entrar em contato com uma ciência tão complexa que é a ciência de trabalhar os vieses cognitivos? Para quem não sabe, viés cognitivo é um tipo de calo cerebral dentro da sua tomada de decisão. Você está tão acostumado a decidir da mesma maneira que aquilo vai criando um hábito, um calo, e você inconscientemente sempre vai por aquele caminho. Você está me dizendo que você chegou a um ponto em que você começou a questionar o seu próprio modelo de decisão e que você, a partir desse incômodo, começou a se perguntar: o que é que eu faço com isso? Então, como foi para você entrar em contato com uma ciência que é tão complexa, mas que na mentoria ela se torna um hábito constante de exercício? Foi um choque. Foi um choque porque não tem comparativo com qualquer outra metodologia, treinamento que eu já tenha passado. No início, eu me vi num processo de desenvolvimento pessoal mesmo. Agora, o marco foi o dia que eu estive na imersão, 3 dias, e aquele conteúdo virou toda a minha forma de olhar para o mundo, olhar para as pessoas. Aquela imersão foi um grande marco na minha vida. É verdade, eu não me lembrava que a Isis participou de uma imersão de estratégias de poder antes de se tornar minha mentorada. Mas o que aconteceu ali no seu cérebro? Você consegue se lembrar de algo que eu tenha dito, algum conceito que eu tenha trazido, alguma coisa que deu um start, assim, você falou: agora estou tendo um momento eureka? Sim, tem uma simbologia que me marcou muito durante o evento. Assim, tentar explicar o que foi o evento é desafiador, porque você passa por uma mudança mental, fisiológica durante o processo do evento. Não tem como você sair de lá a mesma pessoa. Mas teve um momento do evento que você exemplificou o vidro e me explicou um conceito específico. Aquela explicação conectou na minha cabeça de uma forma que eu vi o mundo de uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente, a minha mente, o meu potencial, aquilo que eu não tinha explorado sobre mim mesmo. Então, sempre que eu lembro daquele dia, eu lembro daquele momento da explicação, porque foi uma decisão muito profunda escolher estar ali. E a outra fase foi, estando ali, em contato com aquela nova realidade, entender que eu não seria mais a mesma Isis e pro lado positivo da coisa, se tornar a Isis realmente poderosa, com clareza de decisões, estruturas e sistemas que eu não compreendia antes. Só para vocês não ficarem perdidos com essa história de usou o vidro e explicou, nós tínhamos uma porta de vidro no salão como essa, e o que eu disse é que o processo de consciência e inconsciência, ele é como uma porta de vidro permanente dentro do cérebro de uma pessoa, em que você precisa querer questionar 3 coisas: as suas verdades, os seus dogmas. Dogmas são uma verdade que você quer que todo mundo acredite como você, que é uma verdade, e a maneira como você é ensinado a fazer as coisas. Se você não questiona esses 3 pontos, este vidro, ele é mais sujinho, e essa é a sua inconsciência. E quanto mais você questiona essas 3 coisas, mais limpo e límpido o seu processo de consciência se torna. Então, você tem um vidro ali entre a sua consciência e o seu inconsciente, que ele vai se tornando mais vívido. E aí eu te pergunto, por que a imersão não foi o suficiente e você quis vir para a mentoria depois? Porque na imersão eu entendi que eu soube daquele conceito, de tudo aquilo que anteriormente tinha uma leve ideia. Acho que não dá nem para comparar X% do que eu teria ideia do que iria acontecer no evento. E por que o sim para a mentoria? Ali eu descobri o que eu não sabia que não sabia. E aí, claro, como uma boa curiosa, questionadora e afins, eu decidi então encarar de frente aquilo que eu não sabia que não sabia. Quando foi que você se deu conta nesse processo de que você não tinha um devido e adequado plano de poder para tudo que você quer ser? Primeiramente, foi angustiante lidar com isso, aceitar e ressignificar isso. E eu tinha uma escolha, né? Assim como
Todos nós temos escolhas diárias. Entender que aquilo não estava sob o meu controle como eu achava que estava e buscar organizar essas peças, essa clareza com quem realmente tem conhecimento e propriedade para ensinar isso. Nem quero dar spoiler, mas você tem que gostar de quebra-cabeça para ser meu mentorado. Mas não precisa gostar, basta estar disposto. E eu digo isso e faço essa brincadeira com você porque a Isa está dizendo sobre organizar as peças. O quão complexo estava a sua vida na mentoria? Quando você começou a mentoria, o quão complexo estava essa orquestração das peças? Caótico. Adoro honesticídio. Caótico porque muitas vezes a gente... O que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma clareza de como certas estratégias, a organização de processos e ter esse tempo para cada coisa e tudo mais. Mas quando olhava para tudo isso encaixado nos meus interesses e aplicável aos meus interesses em conjunto com o todo, não fechava a conta. E eu não entendia por quê. Não era simplesmente tomar a decisão de ter uma estratégia, alianças, não. Vai um pouquinho mais além, fazer todo esse movimento. E eu não tinha esse conhecimento, o quanto ia além e o que era preciso ser feito. Tem isso. E por que uma mentoria de poder e influência e não qualquer outra mentoria de negócios? Como quem já passou por diversas mentorias, olha, primeiro que não tem como você seguir sendo tão obstinada e, enfim, com os planos, se você não se conhecer no seu mais íntimo e profundo, em lugares que talvez você nunca tenha acessado, e é um lugar de poder interno. E segundo, não adianta saber tudo isso se você não souber projetar para o mundo. Então, uma das coisas que mais me atraiu e me conectou foi o quanto eu precisava evidenciar, me posicionar, me reposicionar de acordo com os meus desejos, porque eles não estavam sendo coerentes. O que eu estava vendo para dentro não estava externalizando para fora como eu desejava. E aí eu descobri o porquê. E o que é poder para você depois da mentoria? Uau! Poder. Poder, primeiramente, é realmente você se conhecer, entender bem para onde você está indo e construir esse caminho em conjunto com pessoas chaves, com tomadas de decisões assertivas. Mas, primeiramente, poder, na minha visão, é realmente se conhecer. Fala para mim, a partir desse processo de se conhecer na sua posição de poder e externalizar isso, porque de fato você não conseguirá ser um protagonista se você só se achar poderoso e não conseguir fazer nada com isso. O parâmetro de sucesso é diferente para cada pessoa, nós sabemos disso, mas a gente vai construindo os nossos resultados a partir dessa externalização do poder. O que eu quero entender de você, duas coisas. Como e quando foi que você entendeu a pecinha que se chama gente? Porque se você é protagonista, você tem um antagonista e você tem que trabalhar com ele ou contra ele. Quando foi que você se deu conta disso e o que você aprendeu para isso? Olha, quando eu me dei conta, já estava no processo de mentoria e foi um dos momentos eureka que eu vivi dentro da mentoria, né, dando spoiler. O quanto o ato de servir e entender exatamente o que isso significa na raiz da palavra, fazer isso com muita consciência, com muita clareza, o quanto entender a profundidade disso e como deve ser realmente executado fez a diferença no meu dia a dia. Porque isso me fez ter uma nova forma de comunicar com os meus parceiros, com as pessoas que estavam ao meu redor, né? Família, em ser muito mais específica e ao mesmo tempo na medida certa, colocar as situações que precisavam ser renegociadas, conversadas e afins. E antigamente eu sentia muito travada sobre isso.
porque eu não entendia exatamente como isso acontecia para beneficiar ambas as partes, para deixar claro a essas partes para onde as coisas estão caminhando. É engraçado falar sobre isso, gente, mas é mais profundo. O quanto, não falando da profundidade, mas você pode falar da profundidade, claro, o quanto isso mudou a aceleração do seu negócio em resultado tangível. Completamente. Passar um ano em mentoria, tentar tangibilizar isso, teria várias coisas para contar por aqui, mas o principal é que o meu pensamento, a forma como eu enxerguei as estruturas, os sistemas, ela modificou. Eu tive mais clareza, mais agilidade com assertividade na tomada de decisão no dia a dia e ter parâmetro, né? Exatamente para onde eu estou indo. A visualização 5 anos é essa. A negociação é essa. Aqui não faz mais sentido. Por que não faz mais sentido? Como sair da situação? Como conversar sobre isso? Tudo isso teve impacto no negócio. Então, de um ano para cá, em média, eu reestruturei totalmente meus negócios. Totalmente os lugares onde eu coloquei meu tempo, minha energia, enfim, investimento, mudou completamente. E como foi para você o processo de doutrinar, aprender a doutrinar o seu cérebro, sem transgredir quem você é, sem mudar quem você é, mas aprender a doutrinar o seu cérebro para ter comportamentos intencionais e doutrináveis também para você atingir o resultado que você programou? Como é isso na sua cabeça? Porque isso é uma experiência muito forte que os clientes vivem dentro da mentoria. Vou até respirar aqui, gente. O que acontece? Eu diria que esse é outro momento eureka que eu vivi. Porque você falar de organizar o tempo, organizar o dia a dia, ter clareza, parâmetros para tomada de decisão, etc., já por si só é muito poderoso. Mas você aprender a se treinar para algo que você disse sim, que você está indo para lá no dia a dia, essa com certeza foi um dos grandes ganhos, porque eu senti o impacto na mente, no corpo, do que realmente é dizer o sim, 1% todos os dias com ações práticas, sem mimimi mesmo. Sem mimimi é maravilhoso. Porque tem essa cara de mimizenta, mas eu não sou não. Eu sei apertar, eu sei afrouxar. Qual foi a coisa mais incrível e divertida que a mentoria deixou marcado em você? Olha, tô lembrando aqui de uma cena que é engraçada. Antes de acontecer essa cena, essa queridíssima aqui já tinha clareza que a cena ia acontecer, né? Uma das partes mais divertidas, que no meio desse processo da mentoria, eu decidi me casar de papel passado, porque isso tinha relação com o todo e é uma decisão importante. Mas como é que eu sabia disso? Nossa, você não tinha como é que ela sabia disso, gente? Eu não faço ideia. Eu sei que eu cheguei na sessão para Joy e falei, olha, já marquei um date, vou sentar e conversar, porque isso é importante, eu tô séria nessa relação. E é isso. Eu tenho um apelido carinhoso de adivinhadora, mas é porque eu realmente, quando desenvolvo o plano de poder junto com os clientes, eu coloco o meu coração, a minha mente, a minha ciência nesse plano, porque é a vida da pessoa, e aí eu tenho essa leve habilidade, que não é tão leve, de antecipar questões, saber o que aconteceu, o que está acontecendo com o cliente no processo. E qual foi a coisa mais impactante, quase dolorosa, ou pode ter sido muito dolorosa, que aconteceu, mas que foi crucial? Sem isso, nós não teríamos vencido a mentoria. Olha, não me odeiem, por favor. Gente, foi difícil, não foi fácil, mas foi possível e é possível. Uma cena específica, uma decisão do passado que eu precisei olhar, de negócios, de vida, que eu não conseguia lidar com aquilo e não tinha noção quanto aquilo estava me afetando. E eu precisei olhar para aquilo, olhar para as decisões, para a pessoa que eu fui naquela época, naquela negociação, e aceitar que não haverá outra pessoa como aquela foi, outro negócio como aquele foi,
e, de fato, entregar o que é do outro e seguir o meu caminho. E foi difícil isso. E não que a gente não faça isso no dia a dia, enfim, de tempos em tempos, a gente precisa saber como encerrar ciclos. Mas esse ciclo foi um dos grandes ganhos que eu tive. E eu não tinha noção o quanto eu estava atraindo semelhante, igual, para provar para mim mesma que eu já tinha vencido aquela dificuldade, aquele desafio da época. Eu precisei repetir aquela mesma negociação em outras pessoas. A hora que eu me dei conta que eu estava fazendo aquilo e não estava fechando aquele ciclo, as coisas começaram a mudar. O padrão de clientes, o padrão de negociação, a forma como eu estava vendo, porque aquela negociação tinha representado uma grande transação de tempo de vida e financeiramente nos últimos 10, 15 anos de mercado. E foi uma decisão, um momento desafiador. Quando eu entrei em contato com aquilo, eu falei, agora eu entendi o que aconteceu. Você está me dizendo que a minha ciência cura? Sim, estou. Ai, deixei emocionada, isso é lindo. Olha, eu não sei se você está assistindo aí, se você se desafia, se você é uma pessoa que tem atitude, coragem, que busca melhorar a sua vida e também das pessoas que você se sente totalmente conectada, impactar vidas, negócios, enfim. Mas eu preciso te dizer uma coisa, existe uma preparação e existe uma sustentação. Talvez você ache que a sustentação dessa pessoa que você está se tornando está no seu controle, que você tem autonomia sobre o todo que está acontecendo. Mas se você realmente quer sustentar e não só acessar, você precisa passar por essa mentoria, por esse processo com a Joy, para que você sustente exatamente aquilo que você já tem como resultado, aquilo que você está construindo e aquilo que você está se tornando. É importante. Sustentar é tão importante quanto acessar, quanto trazer esse resultado para a sua vida e negócio. É bom deixar você saber que eu sou uma cientista, eu uso ciência comportamental associada a outras ciências como geopolítica, como arquitetura de comportamento e decisão, onde eu sou especialista, mestre e expert nessas questões. Eu não sou coach, eu não sou uma guru, eu não sou alguém que brinca com a sua maneira de transformar a sua vida. O meu compromisso com você é que você seja autônomo, seja protagonista, saiba o momento de defender o seu próprio ambiente, saiba o momento de se posicionar e que você chegue onde você quer com a velocidade que você precisa. E eu sempre digo isso para todo mundo, porque eu acredito nos planos dos meus clientes. Isis, obrigada. Obrigada. Foi um prazer mesmo você dispor seu coração, a sua generosidade vindo aqui conversar comigo. Eu te agradeço de verdade, é um prazer ser sua mentora. Eu me diverti muito, a gente se emocionou nesse processo várias vezes e eu adoro a conexão que nós criamos uma com a outra. Eu acabei ganhando uma amiga, não só uma mentorada. Sim. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E um beijo para você e tchau.